O nosso DermatoCast de hoje está mais do que especial. A nossa convidada é a doutora Glaucia Antonioli, tricologista, ou seja, especialista em saúde capilar. Ela é apaixonada por cabelo, vai nos dar dicas importantíssimas como manter um cabelo saudável, com brilho, crescimento capilar, dicas valiosas que eu tenho certeza que vai ajudar muito na tua saúde capilar. Doutora Glaucia, nos conte um pouco sobre a sua trajetória. Olha, eu sou formada em dermatologia, me formei no Rio de Janeiro e desde lá eu já acompanhava alguns dos chefes da residência, porque eu gostava muito da parte do cabelo. Então eu ia nos consultórios, eu gostava de vasculhar ali, eu sentia a necessidade de dar uma ajuda ali maior para aqueles pacientes que doença capilar é uma doença, em muitos casos, crônicas, né? Então são doenças que a gente tem que acompanhar. E eu sentia que eu tinha mais ali do que ajudar. Eu comecei a fazer muitos cursos antes mesmo de terminar a dermatologia. Então foi na residência? Na residência. No primeiro ano, segundo? Olha, no primeiro ano eu comecei a já ter um interesse, mas de fato foi no segundo e terceiro ano que eu acabei realmente indo a fundo. E logo que eu me formei, né, depois de já dermatologista, é que eu fui fazer a minha subespecialidade no Hospital Ipiranga aqui em São Paulo. Que é uma excelente referência por sinal, viu, gente? Teve algum caso na sua residência que virou a chavinha e você pensou assim, nossa, é por isso que eu tenho que fazer tricologia? Alguma coisa que te marcou naquela época? Sim, existe uma doença que chama alopecia areata e eu nunca tinha visto, eu já tinha visto em livros, mas nunca tinha tido um contato real com o paciente. E eu tive um caso de uma criança, ela tinha lá os seus 6, 7 anos, e ela vivia desde os seus 2, 3 anos com alopecia areata, que é uma queda que leva... Ele tinha perdido totalmente os fios. E os pais, num desespero, eles não conseguiam, já tinham passado por diversos especialistas, e aquela criança foi crescendo sem ter cabelo. Então acabou sendo uma areata universal, que é aquela queda de cabelo como um todo. Gente, só para entender, alopecia areata é quando tem perda de cabelo, só que existem vários tipos de alopecia areata, né? Isso. No caso, você pode ter pequenas falhas, então são plaquinhas no couro cabeludo, que muitas vezes são motivadas, acontece por estresse, ou por algumas doenças autoimunes, doenças mesmo inflamatórias. Porém, na criança a gente acabou depois entendendo que tinha acontecido por separação dos pais, e existem, como a doutora falou, essas formas. E essa criança, ela tinha perdido totalmente os fios do couro cabeludo e ela só tinha as sobrancelhas, só tinha polpado ali as sobrancelhas. Então, dependendo do grau ali do acometimento, é mais fácil de você tratar ou você pode ficar anos com aquela doença sem progressão, sem uma cura, né? E às vezes é um desafio, né? É um desafio e assim, era um sofrimento. Eu estava nessa época no Rio de Janeiro e você via que os pais já tinham contado, né, o que já tinham feito, o que tinham aplicado, até superstições, porque vocês têm, né, tenta de tudo. E aquela criança introspectiva, quase não falava. Isso te motivou depois a seguir a tricologia? Depois eu falei assim, gente, aquela doença tem que ter ali uma forma de tratamento, né? A gente precisa conseguir. Por que outros especialistas não conseguiram? Eu já tinha ouvido os relatos de cura, de tratamento de pessoas que nunca mais tinham desenvolvido. Aquilo foi aquela virada de chave, que eu acabei tendo um interesse um pouco maior, né? Que aí eu passei, assim, a ver outros casos e acabei me apaixonando, né? Me apaixonando mesmo pelo cabelo. E realmente, às vezes, é um desafio, né? Porque pensar numa criança, como que né? Essa questão de diagnóstico, porque adulto é um tanto que relativamente mais tranquilo. Porque o adulto fala, entende, ele explica o que ele passou, a criança, ainda mais assim, começou a perder cabelo aos 2 anos, né? O que os pais tinham notado, foi passando escola, né? Bullying, imagina aquele trauma para aquele ser humano ali, para aquele adulto futuramente, o marco que é. Então, quando a gente fala em cabelo, tem ainda muita gente que acha que é um problema meio super, né, super tranquilo. E a gente sabe que não é. Não dá muita atenção.
poxa, você vai no médico para ver o seu cabelo, né? Então isso ainda tem um certo tabu, infelizmente, e muitas pessoas acabam chegando para o consultório num nível da doença que você poderia ter tratado antes, assim, tempo é cabelo. Né? É. Se a gente demora muito, alguns problemas, você pode perder o seu time de tratamento e ser irreversível a queda. Então, o cabelo a gente precisa levar em consideração que a autoestima da pessoa a imagem que a gente passa e não é só um cabelo, né? O que tem por trás aquela pessoa, né? Aquele cidadão. O paciente chegou em consulta, Gláucia. O que você leva em consideração para fechar um diagnóstico de uma doença capilar? Porque eu sei também que é muito comum as pessoas já terem ido na farmácia, já ter tomado inúmeros medicamentos, né, já ter feito uso também de diversos shampoos, tônicos, enfim. E como que é essa primeira consulta? Geralmente, o paciente que chega em primeira consulta, ele já usou gominha, ele já usou o suplemento da amiga. A gominha nós vamos conversar depois, hein? Essa gominha é... Santa gominha que todo Exato. mundo toma. E assim, geralmente eles já vêm um certo tempo, no mínimo aí 1, 2, 3 meses, tentando se tratar sozinho. Né? A primeira coisa que a gente pensa quando vem um paciente que já tem essa história, primeiro eu identifico, você tá vendo o seu cabelo cair? É de fato uma queda, você puxa, vem na sua mão, você vê no travesseiro. Sempre leva em consideração. Sempre, acordou, viu? Ou não, você tá sentindo que seu cabelo tá ficando ralo, o seu amigo, sua vizinha, o seu cabeleireiro, os cabeleireiros são, assim, os meus fãs número 1, porque eles me mandam muito paciente, eles são, muitas vezes, o primeiro a notar uma alteração no couro cabeludo. Então, assim, eu divido, primeira coisa, é queda, é afinamento? Por esse lado, a gente já consegue. Diferentes. Sim, até porque o tratamento muda muito. Aí você entra na história, né? Você começa a conversar, ver esses aspectos emocionais. Exames de sangue os também exames ajudam de sangue são complementares. Sim, quando a gente identifica, né, determinado caminho que a gente vai, o exame de sangue, ele é um dos principais que eu já solicito. Sim. Até porque existem medicações que a gente vai precisar fazer um uso por longo prazo. Então a gente precisa primeiro identificar, tem alguma deficiência nutricional relevante que vai ser necessário, alguma doença autoimune. Alteração de hormônios. Hormônios, né? Muitas vezes a paciente não sente nada, que é muito comum. E daí para frente, você já começa por uma linha. Sim. Né? Não é exames de rotina, gente. Não. É comum, às vezes, né? Paciente, você já me falou isso, é comum chegar com exames de rotina, mas eu passei no cardiologista, eu fiz exame de colesterol, né, de glicemia. Isso para mim não vai adiantar. Relevante, né? Então, assim, quando eu vejo até os números, né, olhar um exame hoje em dia, eu falo, olha, pro cardio pode ser que esteja bom, ok, pro dermato, ainda mais para a parte capilar, eu considero alguns níveis de referência um pouco diferentes. Então, eu fiz, doutora, o exame mês passado e estava tudo normal. Mas o que é o normal? Exato. É só aquilo que está dentro do valor de referência? O valor de referência são números, assim, muito, assim, a média da população geral. Então, não é aquilo que nós queremos. Então, outro, né, às vezes a pessoa fez um exame, achou que estava tudo bem e postergou a ida mesmo ao médico. E além desses exames de sangue, às vezes você vê como imprescindível fazer biópsia em alguns casos? Como que você faz essa diferenciação? Esse caso eu preciso de biópsia, esse aqui eu consigo fechar só com exame da anamnese, exame físico. Como que você faz isso daí? Então, antes de tudo, é muito importante um aparelhinho, que é o nosso estetoscópio do dermatologista, que é o dermatoscópio. Nele, a gente vai fazer uma tricoscopia, que é um exame, e claro, né, a gente precisa ter esse conhecimento de usar essa tecnologia, que nós já conseguimos ver algumas alterações em couro cabeludo, que já vai chamar ali a nossa atenção. Então, alteração na vascularização, na descamação, tem alguns fatores, inclusive em algumas infecções fúngicas, tudo isso já vai me direcionar. Descamação.
contribui para a queda de cabelo? Muito. Me veio agora porque você estava falando da descamação e isso é algo muito assim comum, né, na nossa rotina, Sim. no consultório da dermatologia. E a descamação, muitas vezes assim, eu tenho uma caspinha, eu tenho uma Sim. caspinha. Essa caspinha, ela pode ser uma psoríase, ela pode ser uma alopecia fibrosante frontal, ela pode ser um líquen plano pilar, que seriam já causas de queda de cabelo irreversíveis. Então, essa caspinha, essa coceirinha, que você só vai usar um shampoo ali, um anticaspa, muitas vezes, no dermatoscópio, nesse exame que a gente faz, a gente vai identificar essa descamação não é uma simples caspa, e aí nós partimos para uma biópsia. Então, partindo desse exame com o tricoscópio, a tricoscopia, a gente vai identificar algumas alterações que muitas vezes vão exigir um exame histopatológico, que onde um patologista, um médico também especialista, ele vai identificar o tipo de inflamação que está acontecendo no seu cabelo e se a gente vai classificar se esse problema do seu cabelo, ele tem chances de cura, se você consegue tratar e ele volta, ou se você demorar, você pode correr o risco de ter uma perda definitiva dos seus fios. E aí a ponto de precisar, às vezes, de um transplante capilar. Sim, Né? aí... Um caso mais severo. Exatamente. Existem opções para quando você tem uma estabilidade dessa doença inflamatória, quando você já perdeu esses fios, que somente o transplante é que vai te... Ou hoje também nós temos algumas próteses, né, que também é interessante a gente comentar, para áreas menores, que também podem ajudar, mas assim, o tempo é o maior aliado ali da gente. Que serve, né, para o prognóstico ali, pensar. Com certeza. Pensar a longo prazo. Exatamente. Então tá, você identificou o diagnóstico do paciente. Vai entrar com o tratamento. Falar em tratamento tópico, as pessoas acham que o minoxidil é para tudo, né? Minoxidil o minoxidil, assim se tiver caindo o cabelo, eu já peço para parar. O minoxidil... pode falar sobre isso. Exatamente. Então, nós temos linhas de tratamento tópicos, que são aqueles que nós utilizamos diretamente no nosso couro cabeludo. Pode ser em forma de loção, pode ser em forma daqueles líquidos mesmo, gelzinho. Né? Tem várias formas, né? Formas de pré-shampoo, onde nós deixamos em contato um pouco maior de tempo para essa medicação fazer o efeito. E essas formas de tratamento, uma delas, né, é a mais conhecida, vende na farmácia e também é um outro caso que muitas pessoas já chegam usando, que é o minoxidil, que sim é um excelente tratamento, porém para quedas, para diferentes tipos de quedas e muitas vezes ele pode atrapalhar, né? Por quê? Porque ele, no início do tratamento, ele mexe com o ciclo capilar e nesse caso ele leva uma queda que a gente espera, porque a gente fala que cai para nascer um melhor, porém, num processo de queda, ele pode atrapalhar o nosso diagnóstico e ele ainda pode assustar e piorar essa queda do paciente. E a gente sabe que de uns anos para cá, né, não há muito tempo, chegou o minoxidil via oral. O que você me fala em relação a minoxidil via oral e tópico? Se usa o oral, tem que usar o tópico também? Como que você faz em relação a isso? Estou perguntando porque são dúvidas comuns. São dúvidas, né, comuns. A gente vê em consultório, eu falo que as pessoas se confundem muito com isso também. E eu gostaria que você esclarecesse como uma boa especialista. Olha, o minoxidil, né, mais recentemente nós tivemos a forma dele em comprimido. Nós precisamos lembrar que ele é uma medicação. Ele precisa ser prescrito com orientação médica, na dose correta. Ele, antigamente, ele era usado para pressão alta. Então, ele é um vasodilatador. Em doses um pouco altas, ele pode até dar alterações cardíacas, arritmias. Então, tem que usar com prescrição médica, porque hoje todo mundo quer usar o minoxidil. Né? Todo mundo. É super comum. Ele é uma medicação maravilhosa. Nós podemos associar o tópico com o uso oral. Então, se o paciente puder usar os dois, excelente. Eu acho que assim, é o melhor dos mundos. Agrega. Agrega. E para os tipos de queda de cabelo que são indicados, tá? O minoxidil ele também não é para qualquer problema de cabelo. Nós também precisamos separar as causas, nós temos inúmeras causas de alopécia e de acordo que se for o seu caso, né, o caso do seu paciente, o uso do minoxidil, você pode sim associar os dois. Eu particularmente gosto. Gosto de associar. A cosmética, né, em algumas mulheres, dependendo do tipo de cabelo às vezes muito fino, muito oleoso, o tópico, ele acaba sendo um pouco difícil da adesão do paciente.
Então, mesmo você usando para dormir, muita gente às vezes não lava o cabelo todos os dias, lava dia sim, dia não, isso interfere um pouco na eficiência do meu tratamento. Então, se a paciente puder usar o oral, eu indico o uso principalmente do oral e o tópico, se ela conseguir Se você utilizar. conseguir também. Agora Sim. tem o da, particularmente, tá? Eu gosto muito da Vichy, o Aminexil, que saiu, que é o Energy Sim. Mais, né? A base do Aminexil. E eu vejo que a textura dele é muito, assim, eu acho melhor, já testei em mim, O cheirinho, a do que o cosmética, minoxidil, né? O sprayzinho, a loção, exato. Até a textura, até a né? O pós textura. ali. Porque eu também, gente, eu sofro de alopecia androgenética, né? Aqui, ó, é uma luta nesse cabelo aqui. E particularmente eu gosto muito. Você vê esse feedback com os pacientes também do Aminexil que é o Vichy Energy Serum? Sim, muitos casos, quando o paciente não tolera o uso do minoxidil tópico, mas ele consegue usar o oral, eu uso outras formas, como esse da Dercos energizante, né? Que eu gosto bastante pela textura e porque ele consegue também ter um ganho na qualidade do fio. Não é o mesmo efeito Mesmo do efeito. minoxidil, porém ele também tem ganhos, ele também melhora circulação, então a gente consegue ver uma melhora na qualidade desse cabelo. Mas eu não dispenso, eu não substituo o meu tratamento. Então, sempre eu tento utilizar o minoxidil se o paciente puder. E quando eu falo se ele puder, porque assim, cuidado gestante, amamentação, nós temos alguns pacientes que não podem usar algumas alterações cardíacas, que muitas vezes um Tem que passar pelo cardiologista especialista precisa antes, liberar né? o uso, né? Então, tem pessoas que têm uma hipersensibilidade ao minoxidil, fazem alguns tipos de edema, é raro, mas existe. Inchaço, eu já tive edema palpebral, Edema tive palpebral 2 casos, né? Então, assim, é uma brincadeira, eu vou usar o minoxidil? O meu amigo usa. Não, não é. Ele é um remédio, é um remédio. tá? Então, a gente precisa E ter você vê resultado, você associa também, vou falar resultado, né? Porque isso é complicado, às vezes é muito individual, individual. mas você também gosta de estar prescrevendo, indicando shampoos e condicionadores para crescimento de cabelo, porque isso é muito controverso. Por isso que eu estou perguntando aí para você. E Olha, você me diz, os shampoos, né, condicionadores, para tratar a queda do cabelo, eles não têm comprovação científica dessa melhora, mas e tá? aí, você deixa ou não? Olha, eu não tiro. Eu acho que, assim, por eles melhorarem a qualidade dos fios, tem inclusive alguns shampoos que eu gosto para quem tem cabelos muito finos. Eles melhoram a densidade, eles são como uma maquiagem para Algum o fio. componente que você leva em consideração nesse shampoo que você falar, esse componente aqui é bom porque ajuda na textura do cabelo. Existem uma gama de componentes, de pantenol, não tem nenhum em específico que eu gosto, mas tem alguns que eu até, né, não sei se pode comentar, algumas Pode falar. marcas, né? Tem uma linha da Kerastase, tem uma linha também da Ducrey, Densifian, eles Isso têm, eu gosto também, hein? Eu também exato, uso. eles melhoram, eles dão um ar de volumização no cabelo, o paciente ele sente o cabelo mais cheio, mas é temporário. Então, assim, quando o paciente já gosta de usar, e eu muitas vezes eu acabo indicando, né, nesses casos, como uma complementação do tratamento. Porém, isoladamente, ele não vai tratar, Ah, tá? sim. Ele não vai ter ali esse tratamento. Porém, ele é um shampoo melhor, ele tem as vitaminas, a absorção em si, né, dos ativos, como a gente tem pouco contato durante a lavada, ela é pouca. Mas você usando um shampoo de qualidade, você vai ter um benefício nos seus fios. O que é tão controverso, finasterida, né? Eu queria falar um pouco disso com você, porque pensar em alopecia androgenética, né? A gente sabe da importância, às vezes, né, de estar passando a finasterida adulta também, né? Sim, E aí a gente às vezes vê um pouco de resistência, eu falo principalmente em em homens, né? homens. A Mulheres, questão quando sabem que é uma medicação para é homens em bula, né? exato, Então, exato. nós temos essas duas medicações que você citou, finasterida, dutasterida, que são realmente medicações que sempre foram utilizadas nos homens para o problema de próstata. No entanto, usando-se as medicações, começou a se ver os benefícios também na parte do cabelo.
E, de fato, são medicações que a gente diz que seguram o processo de evolução natural da doença. Qual que é a Então, ação? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da ação, porque é muito isso é importante. importantíssimo, Sim, né? ele inibe, né, uma enzima no nosso couro cabeludo, na verdade, no folículo do pelo, e que essa enzima, ela vai progredir o processo da calvície. Não é qualquer problema, né, de cabelo, é a famosa calvície alopecia androgenética. E quando nós usamos essas duas medicações, finasterida e dutasterida, eu vou explicar um pouquinho da diferença dessas duas, mas elas vão bloquear o processo, né, da conversão da testosterona, que é aquele hormônio masculino que a gente tanto fala, Sim. no DHT, que é a dihidrotestosterona. Essa medicação, ela bloqueia essa conversão. E o DHT, ele é o responsável, quando ele tá ali ligadinho no receptor do folículo do cabelo, é o responsável por afinar e levar as falhas de calvície, aquelas entradas, e na mulher, aquele padrão que a gente fala de árvore de Natal, porque fica um V invertido, Aumenta aqui aumenta. a Quando a gente olha uma distância, né, da mulher, né? linha. A gente vê aquele alargamento aqui. Sim. Isso é calvície feminina, né? E essa medicação, ela tem o poder de segurar, não é 100%, é bom também reforçar, porém, finasterida em torno de 75% do bloqueio dessa conversão. E quando nós temos esse bloqueio, nós temos muito menos o DHT, de hidrotestosterona, contribuindo para o afinamento capilar. E E a lembrar aqui, né? Você está se referindo à alopecia androgenética, androgenética, não a queda de cabelo, pessoal, devido a um pós-Covid, devido ao pós-parto, ao pós-parto. estresse. Não é isso que esse medicamento vai melhorar. Isso é muito importante Ele é também. muito específico. Então, a gente precisa primeiramente ter esse diagnóstico, né? Porque não é porque você está perdendo o cabelo que você tem calvície e não é porque você está perdendo o cabelo que você vai ter que usar essas medicações. Então, essas medicações, elas vão contribuir em homens e mulheres. Ela não é uma medicação exclusiva nem masculina nem feminina. Ela vai ser usada ambos os sexos com dosagens diferentes e ela vai ajudar a não progredir a doença. Ou seja, eu falo que o tratamento, nós somos assim, temos um pilar. E ele é um dos pilares mais importantes no tratamento específico dessa doença. Dessa doença. Dessa doença. O paciente chega e fala assim, doutora, eu não quero, porque isso acontece, não é raro, você sabe disso? Sim. Eu não quero usar finasterida. Porque eu li a bula, porque meu vizinho falou, porque, enfim. O que você me diz do sal palmito? O sal palmito, ele é aí uma medicação mais natural, com efeitos também similares, porém muito menos efetiva. Fitoterápico? Exatamente. Digamos Ele tem, assim? sim, digamos que ele é um fitoterápico e ele tem um efeito natural, como a gente sabe que plantas, que outras medicações, medicações não assim, outros agentes naturais também têm vários papéis importantes. E num caso de um paciente que não quer de jeito nenhum, eu primeiro tento finasterida tópica, porque nós podemos usar a finasterida tópica de passar mesmo no couro cabeludo, que pode ser uma opção. Usando tópica, há necessidade da oral? Ou você associa as duas? O efeito mais estudado a gente tem da medicação oral. Da oral. Mas a gente também sabe, porque nós temos uma absorção sistêmica no sangue, né? Da tópica. Então, isso também é um efeito até psicológico para os pacientes. Pode dar um menos efeito colateral com resultado. Então, eu ainda tento, depois da finasterida oral, finasterida tópica, e aí, por último, as outras medicações que também têm um poder antiandrogênico, porém menor potência. Você vê mais benefício, então, na finasterida tópica do que no sal palmito? Seria a primeira alternativa, finasterida tópica e depois o sal palmito. Com certeza. Entendi. E muitas vezes nós podemos associar, por que não? Né? Por que não tá associando? Por que não? Com certeza, eu associo. E quando se fala em procedimentos estéticos, ou melhor, procedimentos que podem agregar naquela melhora daquele tipo de queda, pensar numa alopecia androgenética, o que você gosta, o que você estabelece como protocolo, como você lidar com essas situações?
Hoje, na minha prática, eu associo em quase todos os casos, sempre que o paciente pode, tem disponibilidade de vir à clínica, eu realizo os procedimentos complementares no consultório. E hoje a medicina regenerativa, ela veio trazendo muitos Tá benefícios. muito em alta, Tá né? Cada vez muito se em fala alta. mais e eu falo que vai crescer muito, E nós né? temos Ainda a mais. possibilidade de dar estímulos diferentes, porque a gente sabe até certo ponto, né, a evolução da calvície, os mecanismos ali, mas muita coisa a gente ainda está descobrindo. E hoje a gente tem muitas novidades aí. Então, nós sabemos já que o MMP é um excelente tratamento. MMP, O explica pro MMP, pessoal o que ele é é. uma microinfusão de medicação na pele, que nós usamos uma maquininha, e essa maquininha, ela vai, não é bem aspirar as medicações, mas ela consegue permear essa medicação e nós conseguimos, de uma forma mais uniforme, colocar no couro cabeludo, e pelas ações da agulha, que nós temos pequenininhas agulhas, ela vai fazer também um estímulo que vai favorecer o crescimento do cabelo, e em contrapartida a gente ainda consegue melhorar com as medicações. Essa é uma das formas, uma das que eu começo a utilizar. Então, o meu protocolo inicia com 3 sessões, a gente faz mensal, tá? E a gente depois entra numa parte de manutenção. Então, é de 3 a 5, dependendo do Variando grau. do grau, né? Varia muito, é Sendo bem muito- individualizado. Então, os nossos protocolos, eles também são individualizados de acordo com o paciente, tá? Então, de acordo com o que ele está utilizando em casa, por isso que eu vou escolher as medicações. E também a gente vai associar, muitas vezes, um MMP com uma terapia de exossomos, que hoje é o que nós temos de mais novidade. Incrível, né? Sim, consegue Incrível. trabalhar células-tronco. O PDRN, também da medicina regenerativa, Que é outra novidade. que é uma outra novidade. Então, a gente consegue associar em laser essas 2 medicações. Pessoal, antes, no começo, né? A gente usava o PDRN mais para o rosto, né? Sim. Com finalidade ali de uma hidratação intensa, melhorar aquelas pequenas ruguinhas, aquelas ruguinhas que ficam mesmo quando a gente faz a toxina, ou então aquelas ruguinhas que, fazendo expressão ou não, estão ali, que são as ruguinhas estáticas. É o que a gente, inclusive, associava com tecnologia também para estar melhorando manchas. E a novidade que a gente está comentando aqui é que também agora está sendo usado para cabelo, né? Sim, hoje a gente vê os ganhos, né, na melhora da densidade do cabelo, e os pacientes notam inclusive assim, um ganho rápido, né, Na densidade. na densidade do cabelo. Eu tenho pacientes que sempre querem fazer de tempos em tempos, então eu faço esses protocolos associados. Então muitas vezes o paciente ele já chega num grau de satisfação, a gente já entra numa manutenção alternando, então a gente intercala os tratamentos, porque a gente pode dar os estímulos diferentes. Fala do PRP, porque foi você que me apresentou o PRP da vida, né? PRP, eu trucava, incrível. vamos falar assim, eu trucava em relação ao PRP. A Glaucia, não, Leilane, Temos tem ali um estudo. Tá, doutora Glaucia ama um estudo, olha aqui, ó, tem evidência. E fora do país, já muito utilizado, né? PRP, de tantos congressos. E finalmente a gente conseguiu ter aqui no Brasil. Vem também dessa medicina regenerativa. Ele é tão, assim, efetivo que ele hoje em dia reconstrói gengiva, os ortopedistas utilizam em articulação e ele faz crescer cabelo. Então, assim, ele é incrível, a gente consegue utilizar ele muito facilmente, a gente usa o próprio material do paciente, né? Super seguro. Super seguro, é o material do paciente, então não tem manipulação, não tem laboratório envolvido, né? Então nós temos no nosso próprio organismo, na parte do nosso sangue, na parte branca do nosso sangue, fatores de crescimento ali. Então eles são assim aquela cereja do bolo no nosso tratamento de cabelo. E lembrar que, né, esses procedimentos que a doutora Glaucia está falando, que ela está explicando, não isenta dos tratamentos domiciliares, Não. né? Que, inclusive, um dos tratamentos domiciliares que eu escuto você falar muito bem a respeito é o silício. Sim, a gente tem os tratamentos, então, orais, que nós fazemos, tópicos e orais, que são a base do nosso tratamento. Daí, para os procedimentos, a gente já associa. Então, a gente consegue ter uma melhora, uma efetividade e um resultado mais rápido. E muitas vezes até mais duradouro, tá? Mais duradouro. Então, eu entro
com a complementação, não abdico do meu tratamento oral. Se for escolher, sempre é a medicação chave ali, básica, tratamento oral em casa. E aí a gente já entra nas suplementações, porque nós precisamos, né, como eu falei, de exames, saber níveis de vitamina e sabemos que temos alguns suplementos específicos para o cabelo. Então não é sair tomando aquela gominha. A gominha, que eu falo, não é que eu sou contra, tá? Eu acho que sim, tudo tem um ganho, tem um benefício, porém ele não vai tratar o seu problema de cabelo. Então pode melhorar ali a saúde de modo geral, então são nutrientes, porém o que nós precisamos são poucos ativos em grande concentração. E isso é muito individual, que você falou que precisa de exames. Exames. Né? Para ser algo preciso, para você, algo direcionado. Exato. Para mim pode ser que a gente vá utilizar uma dose maior de uma biotina, que a gente vai utilizar ali um silício um pouco uma dose menor. Para o seu caso, pode ser que seja a vitamina D, a chave que eu vou precisar. Né? O ferro. Lembra que a alimentação, eu falo que é um fator que influencia muito quando se fala aí na resposta de um tratamento, né? Porque às vezes as pessoas deixam para tomar o suplemento também, exato. Não come certos tipos, né? Tem restrições alimentares. E às vezes as pessoas elas querem substituir, por exemplo, uma alimentação adequada por uma suplementação, que isso está totalmente errado. A suplementação ela tem que vir quando a gente não consegue absorver de forma natural pela alimentação. Então, sim, a base é você ter uma boa alimentação. E se o paciente ele tiver ali um estilo de vida que eu já noto que não está adequado, eu já peço sempre a gente precisa ter uma nutricionista parceira. Então a gente tem que ter alguém de confiança para indicar, para que possa melhorar ali a vida e a saúde do paciente como um todo. Depois de solicitar os exames e ver ali aquela deficiência pontual, que muitas vezes a gente vai precisar, né, suplementar, a gente vai individualizar as dosagens. Então, as dosagens, elas são muito importantes. E, falando em ativos, né, nos suplementos, hoje o que a gente tem em maior número de evidência é o silício orgânico, melhorando a densidade do fio, a qualidade do cabelo, e muitas vezes ele ficando mais tempo no nosso cabelo, nosso couro cabeludo. E uma pergunta muito comum em consultório, até eu falar para você agora, né, e abordar você na realidade. Mito e verdade. Silício ajuda no cabelo branco? Porque isso daí é algo que as pessoas perguntam, vê muito em internet, falam, doutora, porque eu vi. Milagre de tomar. Exato. Não, infelizmente, assim, eu já tentei, né? Então eu sou uma pessoa que eu tentei no marido. Olha isso, a gente coloca, né? Meu Deus. A nossa família. Ué, a gente tem que testar alguém, A gente tem que testar. Ué, não tem muito o que fazer. Já tentei, mas eu ainda falo, pro cabelo branco, a melhor coisa é ter um parceiro também cabeleireiro, que vai cuidar dos seus fios, porque não tem, gente, não adianta, não vai ter silício, antioxidantes. E nível de estresse, você acha que ajuda a não ter tanto? Às vezes eu brinco com o paciente, vai fazer yoga, vai fazer meditação, brincando, olha, né? Isso eu vou te falar, que eu acreditei, eu fui acreditar nisso na pandemia. Quando eu vi pacientes no finalzinho ali da pandemia vindo com cabelo branco. E o paciente fala, doutora, de repente eu comecei a ter cabelo branco e eu não tinha. Então, assim, realmente, isso a gente já sabe que o estresse oxidativo e o estresse produzido, ele vai gerar mais um nível de oxidação no nosso corpo, o envelhecimento, os cabelos brancos e até a qualidade do fio. Porque o nosso processo de envelhecimento, ele é decorrente de estresse oxidativo, né? Não tem como. Não só envelhecimento, eu falo, gente, sempre que o estresse influencia, eu falo que muitas coisas, né? Pensar hormonal, em dermatopatologia. Se a gente for falar doença aqui, vai de pele, a gente pode criar pode criar um próximo capítulo do Dermatocast só para falar disso. Só para falar disso. Outra pergunta para você, né? Vamos falar de mito e verdade. Lavar pouco o cabelo. Aí ajuda a não cair tanto, né? Porque eu às vezes pego uma outra paciente e falo, doutora, eu não tô lavando tanto, porque se eu lavo, cai muito. E lavar todo dia?
Olha, lavar todos os dias não há problema algum. A gente só tem que saber que lavar o cabelo também é um trauma. Então, você também tem que ser delicado para lavar o cabelo úmido é um cabelo mais fragilizado. Então, você tem que ter, lógico, um cuidado para lavar o seu cabelo e não quebrá-lo. Porém, você pode lavar o cabelo todos os dias sem problema algum. Eu gosto da lavagem em dias alternados, porque eu acho que é um tempo ok. A gente tem que entender que existem alguns fios que são muito ressecados, como o cabelo afro. E esse cabelo afro, ele tem um fio diferente, ele não retém a hidratação como um cabelo liso, por exemplo. Então, não é necessário, é tudo aí individualizado, né? Muito Você não individualizado. vai precisar lavar dia sim, dia não, e muito menos lavar todos os dias. Você pode ficar 3 dias sem lavar. Tá? O que vai ter que ter são outros cuidados com o couro cabeludo, porque a raiz, o acúmulo da sujeira e da oleosidade pode levar a infecção fúngica e muitas vezes essa microinflamação vai gerar queda de cabelo. Então, tanto lavar muito, se você não souber lavar, quanto você deixar de lavar, pode interferir nos seus fios. Tá? Então, a gente precisa também de uma orientação ou de um cabeleireiro ou de um dermatologista, mas lavar todos os dias não faz cair o cabelo. Não faz cair o cabelo. E algo que aí algo pessoal meu, tá? Secador Dyson. Você gosta? Amo. Amo, gente. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. Eu adoro. E realmente, eu recomendo vários pacientes comprar. Eu falo que é um investimento. É um investimento. Ele hoje é o melhor. Ele acaba realmente tendo muito menos dano no nosso fio, porque a gente sabe que o jato, a temperatura, colabora para dar bolhas nos fios. A gente não sabe, mas o cabelo úmido, num contato direto com um secador muito quente e um jato também muito próximo, faz um boom dentro da nossa fibra do cabelo e a nossa haste fica cheia de microbolinhas, os bubble hairs. E o que é esse bubble hairs? Essas bolinhas fragilizando, então o cabelo fica muito quebradiço. Por isso que quem faz muita escova, quem usa muito secador, vive tendo, né, aqueles cabelos quebrados, que realmente acontece. E por mais acontece. que use óleo, aquele olhinho capilar, por mais mesmo que você use um leave-in, né, então você vai ter uma proteção, claro, muito maior. Eu indico que todo mundo que faça escova, mesmo, né, com os melhores secadores, você precisa ter, né? Qual a distância que você recomenda? Média de 30 centímetros. Média de 30 é o ideal, centímetros. tá? Mais 15 também já ajuda um pouco, mas o ideal são 30 centímetros. E fico um pouco angustiada quando eu vou no salão e ele fica aqui, sai a fumaça. Eu falo assim, não, coloca menos calor, eu falo, coloca menos vento, A gente tentar, pelo menos assim, evitar, né, a frequência. Você libera, Gláucia, progressiva para alguém? Ai, meu Deus, você tá me colocando hoje numa jogada. Olha, a progressiva, ela... Ou então botox capilar. Tudo que alisa o cabelo, provavelmente, se não for o tioglicolato, né, que vocês podem conversar. Anota esse nome aí, hein? O tioglicolato é o que eu libero e o que o cabeleireiro não gosta de fazer. Olha, dessa, gente, acho que nem eu sabia, não lembrava disso daí, hein? Dica de ouro. Quando você vai falar com o cabeleireiro do tioglicolato, dá muito trabalho, é melado, eles não gostam. Mas, assim, a gente sabe que a Anvisa, assim, é um dos que a gente pode liberar com mais tranquilidade. Os outros, o Botox, escova de chocolate, Botox, o progressiva fraquinha, todos têm ou formol, relaxamento, todos vão ter o formol. E para quem não sabe, o formol ele é cancerígeno, então isso para a nossa saúde ele faz muito mal. E todos aqueles que mesmo que falam que não tem o formol, eles têm liberadores de formol, ou seja, se o cabeleireiro aqueceu, passou uma escova, uma chapinha, libera formol. Então, é mentira que não tem formol. Tem formol. E se tem formol, vai te fazer mal de alguma maneira. Então, existe o tioglicolato, que ele não é um alisante como um formol, mas ele ajuda a dar um alinhamento no cabelo. Então, esse eu acabo liberando.
Agora, eu sei que tem cabelos que o etilglicolato não vai alisar. Alisar. Eu acabo, assim, conversando com a paciente, ela optando fazer muito de vez em quando, porque também para você adquirir um câncer, a gente sabe que E não qual é... intervalo aí que você orienta tá usando esse produto? Eu prefiro que, assim, a cada 6 meses ou uma vez por ano. Seja só realmente um alinhamentozinho para baixar o frizz, para dar uma maleabilidade melhor pro cabelo, mas assim... extremo, né? Bem na necessidade. Bem na necessidade. Agora, outra perguntinha cabiciosa. Ai. Tintura ou tonalizante? Sempre que possível, tonalizante. Tonalizante. Por quê? O tonalizante, ele é muito menos agressivo, ele não consegue invadir o nosso córtex capilar. Então, ele não vai chegar lá dentro e o dano dele é muito mais superficial. O interessante é que nós conseguimos usar um tonalizante para cobrir se você tiver até 30% dos seus fios cabelo branco. Então, se você tem poucos fios brancos, né, menos de 30%, você consegue utilizar um tonalizante. Então, eu peço que você consiga usar o máximo que você aguentar o tonalizante. Para depois você usar uma tintura. Mas ainda assim, o pior, o mais vilão de todos são as luzes. As luzes gente, olha, vou até olhar do lado. Nós loiras, assim, eu já passei por alguns processos internos comigo, não vou mais fazer. Fiquei já 2 anos. Eu já fiquei igual aquela mãe dos dragões lá do Game of Thrones, a Daenerys, você lembra aquela vez? Sim. Meu Deus do céu, tão loira. Aí mas não durou muito, né? Não, pelo amor de Deus, eu tava trabalhando de touca, né, amiga? Não, a gente fala, não, a gente tem, são os parceiros aqui, não vamos deixar, não dá, né? Avisar a colega que não dá para ficar com o cabelo desse jeito. Luzes, qual o intervalo mínimo que você recomenda para o paciente estar fazendo? Mínimo? Para ficar menos mal, né? Porque o ideal era não fazer. Olha, né? as luzes, ela realmente é um dano... É muito difícil de recuperar e ela demora essa recuperação. Então, assim, não existe um prazo mínimo. Existe você analisar o fio daquele paciente. Então, muito individual. Muito individual. Mais uma vez, né? O fio, se o seu fio já naturalmente é um fio fino, cuidado, no máximo uma vez por ano. Alguns fios, eles conseguem ser, né, uma estrutura mais robusta, um fio mais grosso. 2 vezes no ano ainda dá para fazer. Às vezes só mais na raiz, só uma complementação. Mas realmente é um procedimento muito agressivo. E eu sempre falo que luzes não é só para quem quer fazer, mas é para uma pessoa que consegue dar o cuidado adequado para aquele cabelo, né? Porque luzes demanda também tempo depois, no sentido de fazer mais hidratação, usar alívio, usar óleo para estar dormindo. Né? Dá trabalho. E para quem não entende como é o processo das luzes, né? Porque o resultado fica muito bonito. Mas para quem vai entender a fundo o que está acontecendo com o seu cabelo, nós temos uma fibra capilar com escamas. Essas escamas, quando a gente tem aquele cabelo lisinho, brilhante, natural, elas estão bem juntinhas, né? Um cabelo bem firme e bem resistente. A partir do momento que a gente utiliza as luzes, né? A gente usa ali o pó descolorante, tem todo aquele processo, todas essas escamas se abrem. O cabelo ele vira realmente uma palha, uma vassoura, a escama abre inteira para ela poder perder esse pigmento e depois os condicionadores, todos os agentes que a gente faz para melhorar a qualidade naquele ato, eles tendem a dar uma diminuída, a regularizar ali as cargas elétricas do fio, diminuir esse frizz, mas não volta, não junta, entendeu? Então assim, a gente não consegue. E o que é pior ainda, incompatibilidade de tratamento, a pessoa fez umas luzes e depois foi fazer uma progressiva. Aí é corte químico, entendeu? Aí o cabelo fratura mesmo. Então, assim, é super perigoso, tem que tomar muito cuidado, você precisa ter uma orientação. Não é todo cabelo que aguenta também, né? Será, né, que o meu cabelo vai aguentar? Então, assim, se você já tem uma doença no seu cabelo, pergunte, passe uma consulta com seu dermatologista, principalmente um especialista, porque vocês viram que eu citei algumas coisas que não é todo mundo aqui, e às vezes nenhum dermatologista que vai saber te orientar. Então, você precisa aí de uma avaliação pelo especialista e um cabeleireiro de confiança. De confiança, né? Que não chega e faz. Tem coisas às vezes que falha a verdade, o seu cabelo não vai aguentar. Te faça um teste da mecha. Doutora Glaucia, eu sei que nosso tempo está acabando. Ai, tá tão bom.
eu tenho que te perguntar isso, porque é algo assim que gera muita dúvida em consultórios, os pacientes me perguntam muito. Tem algum tipo de mega hair que você autoriza o paciente tá fazendo? Olha, até que hoje tem um monte, me conte. Até tem, Porque às eu vezes gosto... aquela história, eu quero usar, doutora, só até naquela crescer. festa, ou Ou isso então não até dá. crescer. Não, porque tem da festa tem aquela pessoa, mas até crescer um pouquinho, me conte a respeito. Olha, já usei, viu? Posso contar. Eu também. Posso Eu falar tirei a quando eu comecei a verdade. fazer dermatologia. E o pior é que eu já era dermato, mas eu ia casar. E sabe que noiva vira um ser à parte, né? Eu falo que noiva... Imagina. Né? A gente quer fazer tudo pra estar perfeita naquele dia. Até um mega hair eu coloquei. Gente, olha, eu tô contando pra vocês. Eu também casei de mega. Eu também. E Tá lá no meu Instagram. aí depois foi o quê? Lua de mel. A gente vai viajar, já tá com o cabelo bonito. E aí, posterguei. Aí, eu aqui, já na clínica, de mega. O que? Você começou aqui de mega? Meu Deus do céu, não lembrava disso. Olha, já tô aqui faz muito tempo. Nossa. Eu tô casada tem 5 anos. Fiz até tricologia depois. Imagina fazer trico de mega. Você viu? Não cheguei a esse ponto. Mas aqui, com uma colega da gente também, dermatologista, pedi pra fazer uma avaliação no meu cabelo. E eu já tava preocupada porque a gente não vê, né? Então a gente não sente o cabelo cair. Ele tá preso no mega. E eu ali fazia eu tava fazendo já aquele cuidadinho que você vai no cabeleireiro, ele faz a manutenção e tal. Ele falava que tava tudo bem, mas aí a dermato, colega, falou, olha, amiga, eu vi um pelinho quebrado aqui. Cuidado, pode ser que você vai começar a ter alopecia de tração. Meu cabelo é muito fino, né? E já tem luzes, já tem dano. Então foi aí que eu falei, não, chega, o que eu já vejo nos pacientes eu não quero pra mim, o que eu oriento eu não vou fazer. Então foi aí que foi a deixa, eu falei, não vou mais fazer. Realmente eu senti em mim um início de uma alopécia, e aí é mais um caso, né, de uma alopécia, nesse caso de tração, porque o mega faz um peso e ele o nosso cabelinho ele vai saindo do bulbo e vai gerando uma inflamação que pode levar inclusive a uma cicatriz. Tá? Então, pode virar até uma alopecia cicatricial, então algo bem sério. Pode sim, bem pontual, mas pode. Foi aí nesse momento que eu parti para falar para todos os meus pacientes, inclusive para as minhas noivas, eu libero muitas vezes aquele tic-tac para você, isso. Sim. Ou às vezes, se for pontualmente para um evento, você usa no máximo 1 mês e já tira. Tá? Porque eu sei que a gente quer entrar naquele processo de fazer a manutenção, depois fica mais um pouquinho, vai fazendo manutenção, e a gente não se vê mais sem aquele volume de cabelo. Né? E quando a gente vai vendo, tem pacientes que tá há 2, 3 anos com mega. E vai passando. E aí, se você tá esperando colocar um mega pra crescer o cabelo, aí lascou. Porque quando você tirar o mega, aí quebrou o cabelo, aí quando você tirar o mega, você não tem cabelo. É isso mesmo, gente. Olha, pensar que nós já tivemos mega um dia, hein? Ai, meu Deus do céu. A gente só abriu pra vocês aqui, viu? Exato. Pessoal, eu queria ficar a noite inteira conversando com a doutora Glaucia. Doutora Glaucia, você sabe do carinho enorme que eu tenho por você. Você sabe, não é de anos. A gente tá aqui, uma parceria já desde o início. Exato. E espero te ver aqui mais vezes em outro podcast. Certeza, a gente já teve vários pela insights. atenção hoje. Obrigada a você, carinho. Eu que agradeço, é uma honra aqui estar presente, né? Aqui, ainda mais agora com o nosso YouTube, nosso canal. Então, obrigada a todos. Poder, assim, distribuir o conhecimento. Pessoal, obrigado. Espero vê-los em breve. Espero também você voltar aqui com no certeza, podcast conosco, sempre. Tá? Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.